Eu quero, assim como no primeiro turno, trazer o meu posicionamento, que eu votarei contrário ao aumento, porque aumento não é só reposição de inflação, do salário do governador, do vice-governador, dos secretários e dos secretários adjuntos. Acho que, de todas as discussões que foram feitas, tem frase de efeito, não estou fazendo fala para vídeo de internet, quero conversar, não só com os colegas, mas acho que conversar com a população, que é quem nos coloca aqui, nos dá esse importante instrumento que é o mandato parlamentar. Primeiro, nosso grande problema, que eu acredito, o deputado Duarte Bechir, que fez uso da palavra agora, é a incoerência de um governo, de um grupo político que foi eleito no discurso da não política e passa a utilizar os instrumentos da velha e tradicional política. Como o Partido Novo e o atual grupo que ocupa a cidade administrativa, como eles chegaram ao poder? Combatendo a política, dizendo que os políticos são todos iguais e era necessário um não político para que consertasse aquilo que os políticos faziam, não deram conta ou faziam de errado. Estou errada, gente? Não é isso permanentemente que a gente escutou durante todo o primeiro mandato? A desqualificação das estatais, porque o que é público não presta, então era o próprio governo que desqualificava permanentemente a CEMIG e a Copasa, sem investir na sua gestão ou na sua infraestrutura para melhor atender a população. Era do governo que vinha a frase que deputado ficava sentado na cadeira enquanto ele trabalhava na desqualificação do Parlamento Mineiro como um lugar que deve ser negado porque ele não tem importância ou não tem relevância para a sociedade, porque o governo é que tem. Não era o governo que falava que não andava de avião e é um dos campeões aí de viagens aéreas. O problema não é andar. O problema é que nós estamos diante de um grande marketing político. Essa é a contradição de um governo que faz dancinha nas redes sociais, de um governo que faz, vou lavar minha própria louça, vou coar meu próprio cafezinho, vou no banco receber meu próprio salário, dando a ideia da negação da política do homem comum que fala errado, não é? Que tem um sotaque, não sabe o que é FUNED, troca uma palavra ou outra, e então, portanto, é esse homem comum. Então, você tem aí uma grande questão de marketing. É um grande marketing. De fato, o governo tem essa habilidade do marketing de tentar dizer à população de algo que ele não é. Porque eu não sei como é que o debate do fundo eleitoral foi parar aqui, trazido pelo Partido Novo, mas, de fato, o Partido Novo não precisa de fundo eleitoral. Porque ele tem o financiamento dos grandes grupos econômicos do Estado, que depois tem o retorno nos benefícios e isenções fiscais. Quem é que está pagando a conta da Localiza ter as isenções fiscais que tem? Da Localiza fazer um grande negócio, desde as isenções até a revenda dos seus carros. E por que a gente não consegue alterar essa ordem de coisas? É o troco. É o troco na política. Então, a questão é a incoerência de um governo que foi eleito no debate do não político, a gente via selfies do governo pegando estrada de carro e 5 segundos depois, selfie no avião, indo para o mesmo endereço. Então, nós estamos diante de um governo que é muito, muito incoerente entre o seu discurso e a sua prática. Ele doava o salário, não foi isso? O bom mineiro, que fala como uma pessoa do interior, que doa o seu próprio salário, por que precisa aumentar de 10.500 para 41 mil reais? Ele não precisa do salário, ele não precisa do salário da política para viver. Por que nós estamos votando esse aumento para o governador? Por que a gente só está incomodado com o congelamento salarial desde 2007 do salário do governador e dos seus secretários? O congelamento do salário dos profissionais da área de ciência e tecnologia, também congelado desde 2007, não nos incomoda? Quando vamos tratar sobre isso?
quando terá uma discussão séria do governo sobre as questões salariais do funcionalismo? A professora com mestrado recebe pouco mais de R$3.000. Nós não quer dizer, quando ela conseguir receber pelo mestrado, que vocês sabem que ela só recebe pelo mestrado 20, 25 anos depois que começa a trabalhar no Estado, né? Vocês sabem que a carreira da rede estadual é assim. A gente não vai conversar sobre mecanismos que fazem com que essa professora seja valorizada e fique na rede estadual, ou os professores da educação, da carreira da educação superior, que ganham um pouquinho, tem um PAPEC, para pedir que os professores universitários ganhem o piso salarial da educação básica. A autoria da deputada Leninha, tal é o grau de precarização do salário dos profissionais. Então, esse debate sobre o salário do governador expõe a incoerência, e é por isso a nossa discussão, expõe a falta do momento adequado. Quem no Brasil tem mais de 40% só de aumento real? A hipocrisia está nesse debate, que para os servidores estaduais é uma luta tremenda para uma simples recomposição de inflação. O governador, fora da lei, não cumpre a lei do piso, não cumpre a Constituição estadual e vai ao tribunal contra a legislação do piso. Tem uma portaria desde janeiro sobre piso salarial. O governo fala nada sobre 14,95%, mas 300% de aumento para ele, aí parcelado de 3 vezes, é algo coerente, possível, tanto é que nós estamos no segundo turno da votação. Então, há muita incoerência entre o discurso e a prática, entre o discurso do não político e a prática da tradicional política. Vamos tomar cuidado, porque muitas vezes o governo Zema desqualificou esse lugar aqui, ó. Parlamento, para ele desrespeitou o parlamento muitas e muitas vezes na negação da política. Meu voto é não ao aumento de 300% do governador, como eu disse, sem vincular nenhuma votação anterior, é não, porque quando eu saio daqui, cada um de nós presta contas da sua atuação parlamentar. Eu não consigo encontrar uma professora. Vou mudar meu exemplo. Eu não consigo encontrar um auxiliar de serviço da educação básica, cuja situação é de uma remuneração inferior ao salário mínimo, a gente cobra, não tem resposta de nada, mas 300% para o governador seria algo justo. É inadequado o momento desse debate, é inoportuno o momento de um aumento de R$10.500 para R$41.000. Quem consegue explicar à sociedade mineira que é justo o governador sair de R$10.500 a R$41.000? Se tem que recompor a inflação, manda para cá todo ano a recomposição da inflação, do salário do governador, do salário dos servidores, cumprir piso salarial da educação, cumprir piso salarial da enfermagem, cumprir negociação com a segurança pública, cumprir a Constituição Federal, pagando no mínimo, salário mínimo de vencimento básico, porque nem isso Minas Gerais cumpre. Nós não temos sequer uma mesa, gente, de negociação aberta com o funcionalismo. Os sindicatos do funcionalismo não sabem aonde recorrer para iniciar uma discussão para que Minas Gerais pare de pagar vencimento, salário bruto, salário, remuneração inferior a salário mínimo. Piso da educação, de fato, o deputado Leleco tem razão. A gente faz um debate enorme aqui e fica sem respostas. Eu vou descer aqui. Falei do piso, vou ficar sem resposta. Janeiro foi o reajuste de 14,95%. Tem mais dinheiro do Fundeb, teve aumento de recursos do Fundeb em relação a 2022, mas a gente não consegue respostas efetivas. Então, meu posicionamento é pelo voto contrário ao aumento do salário do governador e alertando, né, para essa grande incoerência de dizer do bom moço, é o bom moço que lava a própria louça, com o próprio café, faz o debate do não político, mas está se valendo da tradicional política, seja no aumento do próprio salário, seja colocando o Estado a serviço de grupos econômicos que ele representa. Aí, quem tem grupos econômicos, como as grandes mineradoras, como aliado estratégico, não vai precisar de fundo eleitoral. Para que vai precisar de fundo eleitoral? Se tem o grande poder econômico financiando todas as suas ações. Para que vai precisar de fundo eleitoral? Se tem estruturas importantes fazendo contratações sem licitação, que foi a investigação no caso da gestão da CEMIG, dos 34 contratos investigados sem licitação,
por convalidação, contratos, inclusive, de bilhões, que foi o caso da IBM. Então, é uma outra forma de fazer a política, mas colocando a estrutura do Estado a serviço do grupo econômico que o representa. Então, o meu encaminhamento é pelo voto não, presidente. Obrigado.